E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Apartando-se, sabendo, o povo seguiu ao pé desde a cidade, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuiu de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mistério, vamos lhe dar de comer. Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-vos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partiu os pães, deu aos discípulos e aos discípulos a multidão. E comeram todos, e saciaram todos, e levantaram dos pés que sobejaram 12 cestos cheios de pães, 12 cestos cheios de peixes. E comeram, foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, e comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios de pães, 12 cestos cheios de peixes. E o que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Enquanto despediu a multidão, subiu ao monte para orar. A parte chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se é tu, manda-me vir ter comigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, tendo medo, e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo do mar. Então o homem medroso, começou a ir para o fundo do mar. Deus não habita um homem medroso. Clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subirá para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és o verdadeiro Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Ené. E quando os homens daquele lugar os conheceram, mandaram por todas aquelas terras e redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhes com menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Está aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu manda ir-te comigo por cima das águas. Ele veio, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar. O medo não é coisa boa, pessoal. O medo não é coisa boa. Nunca vai ser. Nunca vai ser.
O medo não é coisa boa. Pedro podia ter morrido se não tivesse ao lado do mestre, se não tivesse ao lado do Nazareno. Pedro poderia ter morrido, pessoal. Mas mesmo assim, respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, tu me cuidasse contigo por cima das águas. Ele veio, descendo o barco, andou, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e eu lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se o que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiro Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Palavras fortes.